bem-vindos ao ChumboCast, o seu videocast de tiro de pressão. E hoje falaremos sobre algo muito importante no tiro de pressão, uma armadilha muito fácil de cair, mas que a gente tem que trabalhar ativamente para evitar cair e, se cair, sair dessa armadilha. Fazendo as vezes do shooter. Olá, amigos e amigas. Vamos lá, vamos saber o que é. Olá, pessoal. Qual será a armadilha que a gente tem que, quando cair, saber sair? Até eu tô curiosa. E hoje, Leonardo Schultz, estamos gravando aqui em pleno domingo, Dia das Mães, 8h40 da manhã. Leonardo Schultz não poderá participar porque ele foi convocado para limpar a churrasqueira, para preparar os espetos. Então a gente deixa essa bela foto dele aqui e ele está hoje em memória. Mas vamos lá. Qual é essa armadilha que é muito comum, não só no tiro de pressão, mas em outras coisas que a gente faz? A chamada zona de conforto. Vocês já ouviram falar zona de conforto? Já ouviu, Vanil? Muita coisa. Sair dela é Com difícil. certeza. Mas, afinal de contas, o que é uma zona de conforto? Zona de conforto, gente, é um estado psicológico no qual a pessoa se sente segura, familiarizada, no controle da situação, né? Então, são situações que a pessoa fala, eu aqui não tem nada que possa me ameaçar, então elas têm baixos níveis de estresse, de ansiedade, não existem desafios, riscos, mudanças, é tudo tranquilinho, é tudo fofinho, quentinho, bonitinho. Mas existe um ditado que diz o seguinte: a zona de conforto é um lugar muito confortável, porém nada cresce lá. Por quê? Porque não tem desafio, é tudo dentro daquilo que você controla, daquilo que você faz bem, por isso que é tão confortável. E no tiro de pressão, existe a zona de conforto. Semana passada, aconteceu lá em São Roque o desafio Vento-Ventania, que infelizmente o Rondon não pôde participar, Ivanilda estava lá, Leonardo também não pôde, que foi uma prova de tiro com desafios de tiro de pressão. O que são desafios? São provas não convencionais, provas diferentes, geralmente mais voltadas para o plinking, que realmente colocam à prova não apenas a perícia dos atiradores e também a qualidade das armas e dos chumbos, como também a questão do improviso, a questão de saber lidar com situações desconhecidas, mudanças de situação. Então é o extremo oposto da zona de conforto. Você chegava lá, as provas totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Teve uma prova que era acertar numa fita que estava pendurado um homenzinho para você derrubar. Tinha outra prova que tinha alvos de 50 a 185 metros, que você tinha pouco tempo para acertar os alvos. Então é aquela coisa que ele chacoalha na vida do atirador. E a gente teve 3 tipos de atirador em relação a essa situação. Teve aqueles que foram, caso eu e a Ivanilda, fomos lá, encaramos, dentre outros participantes. Teve aqueles que queriam ir, mas por questões de distância, de saúde, de grana, de compromisso, não pôde ir, que é o caso do Rondon e do Leonardo. E teve aqueles que poderiam ter ido, tinham tudo para ir, mas preferiram ficar na zona de conforto. O cara, sabe, vou ficar quietinho aqui, vou fazer aqueles tirinhos que eu estou acostumado a fazer, aí eu vou bem, não tem risco de decepção, não tem risco de frustração. Rondon, é muito fácil, né? Ficar na zona de conforto o convite é muito sedutor para você ficar na zona de conforto, né? Realmente, Charles, a zona de conforto, como você já falou, é uma situação que realmente você não precisa se esforçar. Tudo que você quer, você está ali à mão, mas da mesma forma, o prazer da vida,
o gosto da vida fica fora da zona de conforto. Na computação, principalmente na área de rede de computação, tem uma expressão que diz zona desmilitarizada, DMZ, que é fora da tua rede, fora de onde você está trabalhando. Lá tudo acontece. Na sua rede, onde está tudo controlado, onde tem o firewall e tudo mais, ali é a zona de conforto, que você acaba relaxando e deixando as coisas acontecer. Só que a vida real está lá fora. A vida real é fora da zona de conforto. A vida real, aquilo que realmente te dá prazer de desafio, de superar. E como você falou aí, fora da zona de conforto, nós temos que colocar em prática uma, uma habilidade nossa, que eu diria que é uma das habilidades mais primata, mas no sentido de lá atrás, tá? Que o ser humano tem, que é a habilidade de se adaptar. Tem certas adversidades, você tem que se adaptar para poder ultrapassar aquelas adversidades e alcançar, lograr êxito. E no caso aí do torneio, da disputa Vento-Ventania aí, foi exatamente isso. Quem realmente acreditou foi lá, saiu da sua zona de conforto, participou dessa prova que, com as pessoas que eu já conversei que participaram, disse que foi muito, muito divertida mesmo. E nós sabemos, né, que o que é mais caro na nossa vida, na nossa existência aqui, é o tempo. E eu tenho certeza que as pessoas que empregaram o seu tempo indo lá e participando desse torneio Vento Ventania aproveitaram muito bem o seu tempo, tiveram um retorno maravilhoso no tempo que eles gastaram lá. Então, eu acho, Charles, que nós temos sim que sair dessa zona de conforto e enfrentar essas adversidades. Isso sim é viver de verdade. E aí, Vanilda, o que você acha? Tem uma pessoa que está craque, né, Rondão, em sair da zona de conforto, sou eu. Estou quase expert nisso, gente. É muito cômodo você ficar ali onde você não tem desafio nenhum, onde você está acolhido, onde você está quieto. E todo mundo aqui sabe, né, que eu saio daqui da região, da minha zona de conforto, e viajo para poder estar indo nos torneios, indo nos desafios, e às vezes passando até por, como se diz, coisas que seria fora do normal, como foi nesse último final de semana. Você sair da sua zona de conforto para poder descobrir, atirar, fazer uma prova nova, isso não é só um desafio da prova. Você tem que ver o quanto isso é um desafio pessoal. Eu vibrei tanto quando eu acertei um balão a foi 150, Charles, aquele primeiro Foi balão? 150. A 150 metros, que todo mundo achou que eu tinha zerado a pista, não foi. Eu acertei a 50, pulei o de 100 metros, porque, para mim, como eu já tinha acertado o de 50 e o de 100 numa passada anterior, eu queria um desafio maior. Pulei o de 100 para não perder tempo e fui para o de 150. Acertar aquela prova a 150 metros já me foi satisfatória, é como se eu tivesse pegado sim a medalha de primeiro lugar. Ou seja, eu saí de uma zona de conforto para poder ter um desafio maior e buscar algo mais. Eu nunca tinha tirado uma distância tão longa. Você, como é que eu vou dizer? Não seria fugir, seria você alcançar objetivos diferentes, você botar metas diferentes. Ai, mas eu já estou tão velho, cara, eu estou quase fazendo 50. Então, assim, não é idade, é o que você quer. Permanecer no quentinho ali, vivendo aquilo todo dia, dando o mesmo tiro todo dia, tudo igualzinho. Isso aí você já sabe fazer, você já sabe. Você vai estar com mais vento, você vai conseguir uma pontuação menor, o vento parou, você tem uma pontuação maior, talvez era um alvo. Sua arma deu ruim, você sabe que você não vai conseguir atirar bem, sua arma está boa, voltou do armeiro, você vai conseguir uma boa pontuação. Mas e os desafios? Você vai ficar só naquilo o resto da vida? A gente já passou por tantos desafios na vida, né? Mais um, menos um, não. É um desafio diferente, é uma modalidade diferente. Atirar naquele bonequinho lá, estratégia. Eu usei minha estratégia e deu certo. Foi cagada? Talvez foi. Foi sorte? Talvez foi, mas talvez foi técnica.
ainda não sei nem o que foi. Eu sei que no primeiro tiro, 10 segundos, primeiro disparo, eu consegui algo que nem eu acreditei, que eu pedi para parar a prova para eu ter certeza que tinha acertado. Então, ou seja, sair da sua zona de conforto incomoda a você e a todos que estão ao redor, mas a satisfação alcançada não tem preço. E você cresce muito. Mesmo independente da sua idade, você continua crescendo e evoluindo como pessoa. Isso é o que eu penso de sair da zona de conforto. Bem dito. Gostei. Ivanilda está mandando bem. Vamos lá, Rondon. Eu estava lendo um artigo sobre isso e eu selecionei, entre vários motivos que o autor apresentava para sair da zona de conforto, eu selecionei alguns que eu queria, um deles que eu queria que você comentasse. Sim. Ele colocou como motivo o aprendizado contínuo. Sair da rotina leva a aquisições de novas habilidades, resolução de problemas e adaptação mais rápida a mudanças, algo essencial em um mundo em constante transformação. O ganho com isso, conhecimento prático e adaptabilidade. Vamos lá. Você acha que realmente o cara que sai da zona de conforto do tiro de pressão, ele ganha em termos de prática, de adaptabilidade, ele melhora o seu tiro quando ele sai da zona de conforto? Sim, Charles, isso aí já foi provado na história, tá? E não vou, não tenho exemplos aqui no tiro de pressão para passar, mas eu tenho outros exemplos. Antigamente, quando foi desenvolvido o celular, quem desenvolveu? A Motorola. Quem dominava naquela época? A Motorola. Veio a Nokia, lá da Finlândia, um paísinho pequeno lá da Europa, e inovou. A Motorola estava na zona de conforto. Eles saíram da zona de conforto. Eles acabaram com a Motorola. O que que aconteceu? A mesma coisa. A Nokia também chegou no patamar que ela se sentiu o máximo, eu é que mando, aqui ninguém pode fazer mais nada. Aí veio o Android e o iOS, inovou, saiu da zona de conforto, foi adiante, melhorou, acabou com a Nokia. E tanto a Apple quanto o Google continuam vivendo fora da zona de conforto. Eles não se conformam com o que eles têm. Eles sempre estão indo além, eles estão passando da DMZ que eu falei aqui agora. Eles estão fora da zona de conforto e estão na frente. Nada conseguiu bater eles ainda. Então, esse é um exemplo, tá? Como eu falei, eu não tenho exemplo para passar dentro do tiro de pressão. E olha, queira ou não queira, é a mesma coisa, tá? No tiro de pressão, se você chega no estado de zona de conforto, onde você está ganhando suas medalhas, vamos dizer que você está tirando primeiros lugares, talvez não todos, mas está tirando bastante primeiros lugares ali, segundo lugares. Ah, não, eu estou bem. Fica numa zona de conforto. O que que acontece? Vem alguém que está fora da zona de conforto, que está melhorando cada dia mais, que está se inovando cada dia mais, que está estudando, que está treinando da forma correta. Lembre-se, treinar não é repetição. Treinar é entender as suas falhas, adaptar, se melhorar e avançar na sua técnica para poder alcançar melhores posições. Aí vem essa pessoa e ultrapassa aquela que estava lá tendo primeiros lugares, já não consegue mais ter primeiros lugares. E eu já vi situações nos torneios aí que pessoas que estavam assim chegaram até entrar meio que em depressão por conta de não conseguir mais estar nos primeiros lugares. Mas por quê? Porque ficou na zona de conforto enquanto outros saíram da zona de conforto, foram além, evoluíram. Então, Charles, para realmente lograr êxito, ganhar boas posições, você nunca pode ficar na zona de conforto. Quanto mais você ficar na zona de conforto, pior vai ser para você como pessoa, pior vai ser para você como atirador, pior vai ser para você como competidor. Então, por mais estressante ou não, por mais prazeroso ou não, por mais seja lá o que aconteça com a pessoa, saia da zona de conforto, vá além. Então, o que está sendo dito aí nessa frase que você falou, Charles, eu concordo plenamente. Ivanilda,
sobre essa questão de aprender novas coisas. Você, quando sai da zona de conforto, você aprende, você se adapta melhor? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Porque eu lembro quanto vocês me cobravam tem um ano, né? Fez um ano, Rondon, que eu comecei a participar dos torneios. Pô, você não vem, você não vem. Atirava aqui, falava do meu tiro aqui, mostrava uma ou outra foto aqui. Mas era só aquilo, eu, sozinha, aqui. Aí quando saio daqui e vou, seja nos desafios, seja nos torneios, em que eu vejo pessoas que estão treinando, pessoas com equipamentos bons, pessoas que não estão tão bem, pessoas que estão com equipamentos danificados, outros que estão aprendendo como eu, você soma tudo aquilo, você aprende junto. Então, quando você está naquela bolha sua, tudo ali gira em torno de você. A gente costuma dizer que às vezes o umbigo está ali. Quando eu quebro essa barreira e vou para tão longe, né? Eu estou saindo dessa bolha em que eu domino toda a situação, em que eu, na mesma posição, no mesmo tipo de tiro, no mesmo tipo de clima, sei como é que eu faço ali, como que eu desempenho. Nesse último desafio que teve, no Vento Ventania, em que na modalidade, né, das PCPs a 25 metros, WRBF, eu não pontuei, eu não fiquei entre os 5. Eu sabia que não ia ficar. Eu sabia que não ia ficar por uma expectativa minha de uma determinada carabina, a qual eu queria ter um desempenho com ela e vi que ela não ia fazer. Então, pronto, naquela hora ali eu já meio que eu me contive que não seria. Então, eu saí da minha zona de conforto esperando algo e cresci aprendendo e vendo outras carabinas e os resultados com outras carabinas. Então, toda vez que você saiu, foi para um ponto em que tem outros atiradores, gente, todo mundo tem muito o que ensinar e ninguém sabe tudo para dizer que não tem mais o que aprender. Uma outra vantagem que colocaram é ampliar a rede de relacionamentos, né? Aí estava aqui, treinar e competir, trabalhar com outras pessoas aproxima você de quem tem objetivos parecidos e motivações em comum. E isso faz toda a diferença para manter o ritmo, né? O ganho são amizades que te impulsionam. O que acontece, gente? Quando a gente fala de eventos de tiro de pressão, que seja um dia do tiro, provas diferentes, desafios, torneios, você vai encontrar gente nova, porque é aquela história, tem gente que participa dessas atividades e tem gente que não participa, prefere ficar ali naquele mesmo local. Então, quando você participa dessas atividades que vão ser em outros locais de tiro, com outras pessoas, você amplia a tua rede. E você vai encontrar lá também pessoas que, como você, não querem ficar na zona de conforto. E acaba sendo muito legal, acaba sendo muito fértil de você estar entre pessoas que, igual a você, querem melhorar no tiro, mas querem também se desafiar, querem descobrir quais são seus pontos fracos, o que elas têm de ponto forte, elas querem se divertir, enfim. Você amplia a tua rede de relacionamentos e começa a encontrar pessoas que têm mais a ver com você do que você vai encontrar naquela zona de conforto. Porque na zona de conforto, geralmente é a mesma turminha tirando sempre do mesmo jeito, as mesmas coisas. E não tem, igual eu falei para vocês, não cresce nada, não tem coisas novas lá. E se você busca coisa nova, você vai encontrar coisas novas e gente que, igual a você, gosta de coisas novas. Então, ampliando a tua rede de relacionamentos no tiro de pressão, só tem a ganhar. Ivanilda, tem uma coisa que um motivo que eu acho que tem muito a ver com você, que é a superação de limites pessoais. Quando você consegue fazer algo diferente, o seu cérebro entende, eu consigo evoluir. Isso muda tudo. Qual o seu ganho? Confiança ao ver que você é capaz de mais. Você, que até a gente estava conversando esse final de semana, a Ivanilda repetiu para mim 18 vezes, faz um ano que eu comecei a atirar, vim para cá, para São Paulo, para atirar.
Você teve uma evolução muito grande, né? Pessoal, profissional, em todos os aspectos, Ivanilda, e porque você passou por uma separação, agora você teve que aprender, voltar a viver, reaprender a viver sozinha, se virar. Teus filhos estão grandes, já têm sua casa, estão fazendo faculdade. E você acha que o que você acha dessa evolução pessoal que o tiro trouxe na tua vida como um todo? Quebrei totalmente a minha zona de conforto, né? Desde uma separação de quase 25 anos de casado, para poder passar a viajar sempre mais de 12 horas para um esporte a qual eu me apeguei a ele como minha terapia pessoal. Veio um crescimento muito grande, não só no tiro, mas profissionalmente também, me deu uma estabilidade, me deu uma força familiar. Parece que não, mas sim, o tiro ele te proporciona isso. No trabalho, um crescimento muito grande, porque a confiança que você ganha pessoal reflete, né? E você consegue trazer pessoas com você. Tem um ano, né, que eu estou viajando mensalmente, a princípio sem faltar nenhum mês, que permaneça assim, de todos os desafios e torneios. E esse crescimento ele vai além do esporte, vai além do pessoal, porque vem as amizades que você vai fazendo, você vai concretizando e você vai firmando esse elo, né? Você sair da sua zona de conforto, né? Uma mulher de 46, hoje eu tenho 47 anos, há mais da metade da sua vida vivendo daquela forma em que você quebra tudo e passa a ter o esporte como sua meta número um, e é inexplicável. Só quem me acompanhou, quem me acompanha presencialmente no tiro e me acompanha, sabe o quanto eu evoluí desde uma pessoa, a princípio, eu estava muito frágil e depois muito forte. Hoje eu vejo que sair da zona de conforto só te evolui. Sair de uma zona de conforto, por mínima que seja, sair talvez de casa e tomar um café fora, isso já quebra uma barreira muito grande para quem não faz. Deixar de atirar no clube em que você está indo sempre e vai para tão longe, mesmo sem conhecer ninguém, muitas vezes sem levar arma, te evolui muito. Esse final de semana eu conheci o seu Lúcio, cara, que pessoa maravilhosa, nem sabia quem é ele. Estava lá um senhor conversando comigo, só depois que o Charles perguntou, sabe quem é o Lúcio? Eu não. Aí ele me falou quem é. Peguei uma aula durante um dia, assim, espetacular. Então, ou seja, tudo que você pensa que vai quebrar e que vai te fragilizar, talvez é a força que você precisa poder evoluir e crescer. E eu falo isso como pessoa, trabalho, esporte, família e, para mim, o mais principal de todos, amizade. Querendo ou não, você cria laços de respeito e amizade que muitas pessoas não pensam que tem. Então, vale a pena você dar um passo além da linha. Fugir daquela reta, dar um passinho para o lado. Se não foi legal, você volta para a reta, mas com certeza você vai aprender muito, você vai evoluir muito. E nesse um ano e pouco, eu te digo que foi uma evolução inexplicável. Eu falo isso muito até pelos meus filhos, né, que apoiando ou só concordando, né, nas minhas decisões, falam comigo todos os dias, mãe, como você está diferente hoje, como eu me orgulho de você, eu escuto isso sempre. E nesse último desafio, os três falaram para mim, nossa, o que foi aquilo do vídeo? Que mulher você está se tornando? Isso é muito gratificante. Isso não é só eu que sou mulher, não, gente. Vocês que são homens também. Talvez vocês precisam dar um passo para o lado para ver o quanto forte e grandes vocês são. Isso porque eles não te apoiam muito em atirar, né, Ivanildo? Não. Eles concordam. Eles concordam. A Ivanildo, quando vem atirar, eles falam assim: você está indo atirar com seus amigos bolsonaristas.
Gente, meus filhos são estudantes universitários, todos foram, né? A Marina, Universidade Federal, formada, a Laura iniciou e interrompeu, e o Gabriel é Universitário Federal. Então, existe um. Nos primeiros meses, existe uma lavagemzinha cerebral que acontece ali, mas não vamos esquecer disso, a gente não fala de política, não. Vamos São lá, só filhos. Rondon Gomes. Essa aqui você vai tirar de letra, Rondon. Diga lá. Descoberta de potenciais ocultos. Muitas pessoas só descobrem verdadeiros talentos e paixões quando tentam algo diferente, fora do comum, e isso pode transformar completamente e mudar rumos da vida da pessoa. Ganho, sentido de propósito e realização. Sair da zona de conforto tem muito disso, um risco muito grande da pessoa se deparar com um tesouro, que é descobrir aí esses potenciais ocultos dela, né? Vai ver, ela tira pratica certa modalidade de tiro de pressão, que ela é mediana, e a gente sabe, tem coisas que a gente pratica que por mais que você treine, você vai ser mediano. Aí ela vai lá e tenta uma outra coisa onde realmente ela vai bem e ela tem potencial. Isso pode acontecer, né? Charles, sabe-se que o DNA humano, nós aproveitamos cerca de um décimo das características que são passadas para nós. Ou seja, tem cerca de 90% do nosso DNA que está travado, que nós temos que destravar para termos aquele avanço, aquelas qualidades a mais. E, agora eu falei isso aí só para poder comparar. Você descobrir que o tiro de pressão é um esporte que pode te ajudar a superar vários problemas, seja psicológico, seja qualquer tipo de problema, é algo fantástico. Nós temos aqui o exemplo da Ivanilda, que acabou de contar que aconteceu isso com ela. Então, Charles, nós podemos sim destravar em nós, na nossa mente, no nosso agir, destravar essa possibilidade de experimentar o tiro de pressão e de descobrir que o tiro de pressão, seja desporto, seja esporte, seja diversão num plink, seja o que for, esse, essa prática do tiro de pressão pode sim ser destravada e nos trazer muita paixão, muito prazer, nos trazer uma nova vida, nos trazer uma forma diferente de enxergar o mundo, de enxergar a vida. E eu te falo que isso pode ajudar até no trabalho das pessoas. Eu já citei várias vezes em lives que quando eu morava lá em Curitiba tinha um quintal e trabalhava em home office, então eu ficava assim bem carregado, estressado por conta do trabalho. Eu pegava uma das carabinas, ia lá, fazia um ou outro disparo, aquilo me relaxava, aquilo me colocava num estado zen, voltava para o trabalho, produzia muito mais. E isso 5, 10 minutos só realmente ali um tempo de um cafezinho. Então imagina quando você se dedica mais ainda, que você sai da sua zona de conforto, que você experimenta, que você vai além, que você investe nesse tipo de prática. Olha, não é para todo mundo, é claro, mas olha, tenha certeza que muitas pessoas vão se descobrir no tiro de pressão e vão ter essa prática como melhora de vida. Eu citei o meu caso, mas muitas pessoas, inclusive que participam de live, pessoas que participam no chat, nas lives, já citaram situações semelhantes. E olha, Shirley, não sei se tem alguma coisa a ver, mas tem muitas pessoas que participam de lives conosco, que participam nos chats, que trabalham igual a mim na área de tecnologia. Então, talvez, tem muitas pessoas aí na área de tecnologia que estão se matando, estressando, tendo câncer por conta dessa situação, simplesmente porque ainda não descobriram o tiro de pressão. O dia que eles descobrirem que se encontrarem ali, pode ter certeza, essa, como falar, essa coisa ruim do nosso tipo de trabalho desaparece. Então a pessoa ela tem que sim sair da zona de conforto, ir além, experimentar, evoluir no tiro de pressão
e pode ter certeza, vai ser muito benéfico para ela. Verdade. E tem um ponto que eu pessoalmente acho muito importante. O tiro de pressão, como tudo que a gente faz, ele pode se tornar muito chato. Muito chato mesmo. Por quê? Quando tem muita repetição. Se você. Isso quando você pratica o tiro de pressão de uma forma, vamos dizer assim, como entretenimento. É diferente de treinamento, tá? Treinamento é outra coisa. Agora, quando você atira de pressão por entretenimento, em busca de diversão, se você vai fazer sempre daquele mesmo jeito, aquilo ali tende a cair na mesmice e ficar chato. É a mesma coisa de você tomar casquinha, aquela sorvete que vem a casquinha, você sempre tomar no mesmo lugar do mesmo sabor. Então, vamos dizer, sabe aquelas pessoas que vão todo domingo de manhã, todo domingo à tarde, a pessoa vai na mesma sorveteria, pede a mesma casquinha do mesmo sabor. Não vai demorar muito tempo, cara, que aquilo ali não vai perder completamente a graça. E tiro de pressão pode acontecer muito isso. Então, saindo da zona de conforto, o que você faz? Você dá uma chacoalhada nessa mesmice e você, com isso, consegue ter mais satisfação, recuperar aquela satisfação que você tinha no começo do tiro de pressão. Muita gente não fala. Nossa, isso acontece com tudo, gente, com trabalho, até com relacionamento. Ah, no começo era tão melhor, tão mais divertido, eu curtia tanto mais, e hoje perdeu muito da graça. Não é que perdeu muito da graça, você deixou perder a graça. Então, saia da mesmice. E para sair da mesmice, você tem que sair da onde? Onde que fica localizada a mesmice? Na zona de conforto. Então é isso, gente. Espero que tenhamos passado a mensagem e dê um chacoalho aí. Vamos tentar coisa nova no tiro de pressão. É despedida, gente. Ah, você não falou tchau? Então, é isso aí, pessoal. Até mais. Isso aí, gente. Sair da zona de conforto é um crescimento que a gente não imagina que vai ter. E tem. Agora eu vou imitar o Shooter. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tô com dor nas costas. Tchau.